Shalom a todos, Yahuwah os abençoe, em nome de Yahushua HaMashiach. Eu estou aqui há algum tempo sem postar vídeos na internet, mas eu quero dizer que em todas essas experiências que nós temos tido, eu e a minha família, minha esposa, meus filhos, nossos irmãos, nós temos visto a mão do nosso Criador, Yahuwah, e do seu Mashiach, Yahushua, na restauração das duas casas de Israel. Nós passamos alguns meses com alguns problemas, como muitos devem ter visto, mas Yah nos deu vitória sobre a enfermidade da minha esposa. E hoje nós estamos aqui lutando a cada dia para que a gente possa manter esse corpo, que é o templo, o Beit HaMikdash, da presença do nosso Criador Yahuwah nesse corpo. Então nós temos que preservar ele da melhor maneira. Nós estamos traduzindo um livro, inclusive é o título desse banner aqui atrás que vocês estão vendo, que é a completa restauração de Israel, que nós estaremos lançando ainda esse ano. São 3 livros, nós estamos fazendo a primeira parte dele. São 30 partes, estamos fazendo 3 livros com 10 partes, do nosso líder e ex-rabino, Yosef Moshe Koniuchovsky, que é da nossa organização, da Your Arms to Israel, seus braços para Israel. E nós estamos nos empenhando ao máximo para que até o final desse ano nós possamos ter esse livro em mãos, que será de grande valia para as pessoas que estão estudando sobre a completa restauração de Israel. Nós postamos alguns vídeos de rabinos tradicionais, nossos irmãos judeus, da casa de Yehudá, de Judá, que eles têm ensinado sobre quem é Efraim, quem é Yosef, a vara de Yosef, de José, de Ezequiel capítulo 37. E o que me deixou mais espantado no dia de hoje, que eu estou revendo o livro, traduzindo, e eu me deparei com Zechariah 11, versículo 14. Zechariah 11, versículo 14, diz assim, meus irmãos. Olha que coisa fantástica que eu hoje aprendi nesse meu trabalho de estar traduzindo as escrituras. Olha que coisa fantástica. Eu abri aqui em Zechariah 11, 14, que está escrito exatamente assim. Deixa eu pôr aqui em hebraico para vocês. 11, 14. Vaegdá Hasheni Makli Leafer Ahavá Bein Yahudá Israel. A tradução desse versículo, ele pode ser traduzido dessa forma em todas as Bíblias. Está assim. Deixa eu pegar uma escritura aqui para vocês em Zacarias 11, 14. Deixa eu colocar aqui numa tradução comum que nós temos hoje, sem ser a da restauração das escrituras. Zacarias 11, 14. Está escrito assim. Zacarias 11, 14. Está escrito assim, irmãos. Então quebrei a minha segunda vara. Aí está assim, união. Para romper a irmandade entre Judá e Israel. Essa é uma tradução comum. Todas as traduções que você tem de Zacarias 11, verso 14, fala que essa vara que era chamada de união. E hoje estava traduzindo esse verso no hebraico e eu me deparei com algo fantástico que eu nunca tinha visto. Passei desapercebido muitas vezes, mas a cada dia nós estamos aprendendo a nossa missão de estar meditando dia após dia na palavra do nosso Criador. A palavra que está traduzida em todas as Bíblias que você vê está
Ahavá. E nós sabemos que Ahavá foi traduzido em todas as Bíblias, tanto no Tanakh como Brit Hadasha, como a palavra amor, que não existe em hebraico. Ahavá significa se doar totalmente. E qual a mensagem que está dizendo aqui nas duas casas? Olha que fantástico. Está dizendo que Yahuá disse-me: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa de Yahuá. Então quebrei minha segunda vara, chamada Ahavá, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Meus irmãos, nesses dias nós temos visto pessoas, irmãos, pessoas que começaram uma caminhada, vieram da religião cristã, descobriram suas origens israelitas de Efraim, e eles estão exatamente vivendo uma vida sem Ahavá, sem se doar, sem se entregar totalmente. E essa vara que vocês veem ali atrás, que vocês estão vendo, ela tem um significado de Ahavá. Esses dois paus, Yehudá e Efraim, quando foram divididos ao meio, diz que o Ahavá entre eles estava acabando, ou não havia mais. E o que me levou a postar esse pequeno vídeo para vocês hoje? Há muitos grupos de restauração, muitos grupos de estudantes da Torá, muitos sábios, muitos mestres, que estão hoje em meio a vários veículos de informação, se degladiando uns contra os outros. E o pior, esses grupos dizem que acreditam na restauração das duas casas de Israel. Como pode haver ainda uma restauração das duas casas de Israel se não há o Ahavá, se não há a fraternidade, se não há a unidade, se não há o se doar verdadeiro dos judeus pelos efraimitas? Como pode os judeus que se dizem judeus, que não são judeus, muitos deles estão tentando entrar numa sinagoga pela chaminé, igual o Papai Noel no cristianismo, e eles entram ali sem ninguém ver, e não, a partir de hoje eu viro judeu, deixo minha barba crescer, ponho um quipazinho bonitinho, deixo o meu tzitzit, né? O meu tzitzit no meu corpo, coloco um colarzinho de Israel, né? E aí ele acha que ele já é um israelita. Irmão, ser israelita é algo muito mais profundo do que o externo. Ser um israelita, meus irmãos, significa se doar pelas duas casas de Israel. Se os Yahudim não estão se doando pela casa de Israel, que são os efraimitas, que são as 10 tribos perdidas que estão dentro das igrejas evangélicas, e eles estão se degladiando e detonando essas pessoas sem ter Ahavá, como que eles vão conseguir trazer essas pessoas para a Torá? Irmãos, no estudo que vocês vão ver nesse livro, A Completa Restauração de Israel, que é a maior revelação de todas a Torá, de todo o Tanar, de todo o Brit Hadashah, de toda a palavra de Yahuá, é a maior e a única revelação que pode abrir os nossos olhos para saber a nossa identidade, para saber o que nós temos que fazer hoje nos dias finais. E se você tiver um pouquinho de paciência, antes de você estar negando o Mashiach, antes de você estar estudando com pessoas que não têm esse Ahavá por Yehudá e nem por Efraim, se você tiver um pouco de paciência e começar a pesquisar, que o Criador quer é juntar esse Ahavá que estava cortado, que está cortado. Não adianta nada você ensinar a Torá em grupos, na internet, em estudos, em vídeos, em meios de comunicação, se você não demonstra o seu Ahavá, o seu se doar pelo seu próximo. Irmãos, nós aprendemos que o Mashiach, em toda a tradição judaica, de rabinos do Talmud, ele é chamado de
Mashiach ben Yosef, ou Mashiach ben José, filho de José. Esse Mashiach, filho de José, ele prefigura a vida do Mashiach Yahushua, que esteve aqui na terra, morrendo, ressuscitando, que era a manifestação do Abba Kadosh entre os homens na forma humana, na aparência humana, no corpo humano, que realmente não tinha nenhuma contaminação com sangue humano. Ele tinha aparência humana, falava como um homem, sentia fome como um homem, mas tanto o seu corpo como o seu sangue, a sua carne e o seu sangue, diz que ele era o pão vivo que veio do Shammai. Isso nós podemos explicar isso só no Tanakh e na Torá, esquecendo o Brit Hadashah. No Tanakh diz que o povo de Israel, ele foi alimentado pelo maná durante anos. E eles não tinham outra coisa para se comer a não ser o maná. E eles também no deserto, eles reclamaram diante de Moshe Rabbeinu, que eles já estavam como que se diz, não aguentando mais comer maná. Eles não aguentavam mais estarem comendo maná. O que isso significa? Que eles não aguentavam mais ser alimentados do Mashiach. E aí você pega o Beit HaMikdash, o Kadosh Kadoshim, onde tinha a tampa, a arca, onde ficava o propiciatório e as tábuas, o bordão de Arão, também tinha o que dentro da arca? O maná. E diz que aquele maná ele não estragava, porque ele estava dentro da arca. A arca representa o corpo em ouro do Criador. Uma chia ali naquele corpo, e dentro dele havia um maná. O Mashiach é o Beit HaMikdash entre os homens. Ele é o Ben Elohim Chaim, o filho de Elohim vivo, andando e se manifestando entre os homens, falando da Torá, porque ele era a Torá encarnada. O que estava dentro da arca era o que estava dentro de Yahushua, e Yahushua nunca se contaminou. Por que nós temos visto isso relatado na Torá, que o maná ficava dentro da arca, que todo Shabat eles trocavam os 12 pães para que eles não fermentassem, para que fossem pães sem fermento. As 12 pães, 6 de um lado e 6 do outro, Yahudá, Efraim, nas duas pilhas de pães, representavam que eles não poderiam também ter fermento ou pecado, ou que é o pecado? A violação da Torá. E nós vemos claramente a prefiguração do Mashiach no Tanakh. Então, meus irmãos, quando nós vemos Messias, Mashiach ben Yosef, o filho de Yaakov, que no paleo hebraico o nome de Yosef era Yahusef, que é o meu nome. Yosef, ele foi vendido pelos seus irmãos. O Ahavá dos seus irmãos, o Siduar, a fraternidade, a união dos seus irmãos para com Yosef também foi rompida. Por que no ensino de Ezequiel 37, também diz o profeta que o cajado foi dividido, que chamava-se união, que não tinha mais Ahavá? Porque representava a mesma falta de Ahavá, de se doar totalmente pelo irmão Yosef, pelos seus irmãos que não suportavam mais Yosef. Quem eram os seus irmãos? Os seus irmãos representavam os judeus, os Yahudim. E diz que Yosef, ele representava Efraim, a vara de Efraim, que era Yosef, José. Irmãos, é fantástico o que o Iá me deu nessa tarde, a revelação desse verso, de Zacarias, Zechariah 11:14. O nome desse pau que foi dividido era Ahavá, que não havia mais Ahavá, não havia mais fraternidade, unidade entre Efraim, as 10 tribos, a igreja que se paganizou, e Yahudá, que não tinha mais o Mashiach e não tinha mais o Ahavá pelo seu irmão. Aí você me pergunta,
Todos os patriarcas e mestres rabinos de Israel sabiam que o Messias era Ben Yosef. Todas as correntes de judaísmo messiânico, Netzarem, Caraíta, judeus tradicionais, Rabad, Nanar e etc., vários correntes do judaísmo falam do Mashiach Ben Yosef, o Mashiach sofredor. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Nós somos totalmente contra o que Roma fez, criando um Mashiach genérico. Mas hoje eu quero falar uma coisa com vocês que vocês talvez não vão entender agora, mas peçam direção do Ruach de Yah para que vocês entendam. Quando Yosef foi ao Egito, o faraó deu um nome para ele. O nome dele era Yahusef, Yosef. Representava o presente de Arro, ou o presente de Arro. Yosef também tem uma conexão de presente de Arro, presente de Ar. Quando o faraó muda o nome de Yosef para Zefanar Paner, a partir daquele momento o Messias não tinha mais uma conexão hebraica. Yosef se vestia de egípcio, Yosef falava o egípcio. Yosef se casou com uma sacerdotisa egípcia, teve filhos com uma egípcia, e esse Yosef representava o Mashiach. E o nome dele não mais era o presente de Arro, mas sim Zefanat Paner. Irmãos, quando nós falamos sobre Yahushua, as pessoas o conhecem ele hoje como Jesus Cristo, que era exatamente um sinônimo e uma comparação em um midrash de Zefanat Paner. As pessoas não mais conheciam ele. As pessoas não mais viam ele como israelita. As pessoas não mais viam ele como o Messias prometido da Torá, o Shiló, o enviado que viria da Torá. E esse Messias Ben Yosef era conhecido por todo o Egito, Mitzrayim as nações, por Zefanat Paner. Hoje o nosso Mashiach Yahushua é conhecido por todas as nações de Mitzrayim como Jesus Cristo. E um dia, se você ler a história de Yosef, quando os seus irmãos foram comprar alimento no Egito, que havia fome, e só Yosef, ou Zefanat Paner, tinha alimento para todos. Eles foram à ordem do seu pai, Yaakov, buscar alimento através de Yosef. Irmãos, essa passagem é profética, onde diz que todos os seus irmãos, os israelitas, passariam fome. E fome de quê? Da palavra. E teriam que buscar alimento com Yosef, mas eles não sabiam que Yosef era o vice-presidente do Egito. Eles foram lá e conheceram Zefanat Paner. Eles foram lá e conheceram um Jesus Cristo. Os evangélicos estão dentro das igrejas conhecendo um Jesus Cristo que Roma tentou adulterar o seu nome, a sua personalidade, o seu estilo de vida na Torá. Mas nós sabemos que foi permitido por Yah esse plano de mudar o seu nome. Eu não estou apoiando aqui o Cristo romano, até porque sou israelita e não vivo em igreja. Sou um israelita, um judeu que ensina a Torá, que aprende a Torá, que sou um servo de Yah. Mas eu estou querendo dizer que existem milhares de pessoas que estão indo pedir comida para Zefanat Paner, porque não sabem quem é ele. E ele sabia que ele não iria se revelar até que os seus irmãos viessem até ele. A igreja, infelizmente, não terá essa revelação até que os israelitas, que são seus irmãos, os irmãos de Yosef, cheguem na presença dele com fome.
Você que está me ouvindo hoje, que está fazendo restauração, que está com fome e sede da palavra de Yah, chegue até ele com fome. Talvez ele não vai parecer um israelita na sua frente. Está lá de egípcio, com o nome egípcio, um ajudador de egípcio, de faraó, vivia no Mitzray, nas nações, no mundo, mas só havia comida nele. As pessoas só podiam matar sua fome nele. E quem era ele? Quando ele chamou os seus irmãos naquela sala. E ele convidou-os para que almoçassem com ele. E colocou as cadeiras na mesa de acordo com a sua hierarquia de nascimento de filhos. Do primogênito até o caçula. Ele estava ali sentado. E ali quando ele testa os seus irmãos, você vê que Zefanat Paneah, Yahussef, Yosef, Yahushua, Ben Mashiach, começou a testar os seus irmãos, para ver se eles entendiam o que estava acontecendo. Eu quero te dizer que o Criador permitiu, usou essa desgraça de Roma, que se mudasse o contexto do Mashiach para um Jesus romano, para que ele fosse divulgado nas todas as nações, para que ele fosse divulgado, para que Efraim se manifestasse entre as nações. E agora no final dos dias, quando nós estivermos numa mesa, todos numa mesa com Yosef, com Mashiach e Yahushua, muitos estão numa mesa com Jesus Cristo e não sabem quem é ele, e ele mesmo vai retirar a sua roupa, a sua maquiagem que eles usavam, o seu estilo egípcio, e vai tirar aquela sua cobertura da cabeça egípcia e vai falar em hebraico com eles, vai falar Ani Yahussef, eu sou Yahussef, ou eu sou Yahushua HaMashiach. Vocês que estão ouvindo isso, um dia ouvirão da boca do próprio Mashiach, eu sou Yahushua. Tentaram me fazer de Jesus, tentaram me colocar como um Cristo romano. Mesmo assim, eu ainda podia estar fazendo uma obra no meio deles, ainda paganizado, ainda numa forma paganizada. Zefanat Paneah, Jesus Cristo, era uma forma de alimentar as nações inteiras. Mas somente os israelitas, preste atenção, somente os israelitas foram até ele e reconheceram quem ele era. Se você for um Yahudita, um judeu ou um efraimita das 10 tribos perdidas, somente o Mashiach poderá revelar para você quem é ele, mais ninguém. E diz que ele reservou um lugar para os seus parentes em Goshen. Yahushua, no fim dos tempos, está nos preparando um lugar, numa terra, literalmente, de agrônomos, de pessoas para cultivar a terra, de viver em comunidade, para que elas possam esperar o libertador. Moshe Rabbeinu, que representava a libertação geral e de toda a casa de Israel, da escravidão do Egito. Que a rua no nome de Yahushua HaMashiach faça você entender que você precisa ter a Havá, Zacarias 11:14, se doar, união, fraternidade com seu irmão Israel, Judá e Israel Efraim. Se você não tiver essa unidade, você não vai se juntar nos dois paus. Que a rua, no nome de Yahushua HaMashiach, possa fazer que você medite nisso que eu falei nessa tarde. E você, irmãos, meus irmãos que estão fazendo techuvá, tem todo o direito de pesquisar. Mas se você não está mais crendo no Mashiach, porque você diz que ele é um pagão, é um romano, se você estivesse lá no Egito, em Mitzray, você olharia para Yosef, você não veria Yosef, você veria um egípcio, um romano, um Zefanat Paneah, um cidadão egípcio que em sua intimidade
Dentro de si ele não era mais um egípcio, mas sim sempre foi um israelita. Yosef, Yahosef. Não negue o Mashiach por nada. Pesquise. Não dê ouvidos a antimissionários que têm feito uma bagunça na mente de pessoas, infelizmente, que não têm a paciência de estudar a Torá, que começaram esses dias, que infelizmente não têm esse arravá. Todos têm direito de crer no que for, mas só o Mashiach poderá nos juntar no cajado chamado Yahudá, Efraim, Israel. Yahua, no nome de Yahushua HaMashiach, te abençoe nessa tarde. Shalom, shalom. Nesse fim de tarde, no nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Shalom.